Boa noite. Vamos começar e aí, à medida que as pessoas forem entrando, eu vou aceitando e também como vai ter a gravação, dá para assistir o que tiver atrasado, mas é bom a gente prezar pela pontualidade, né? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Demoramos desde a criação do grupo, desde a divulgação desse grupo de estudos, a gente demorou um pouco para começar, mas enfim, vamos começar esse estudo sobre a vocação da mulher, né? Então, como vocês viram na divulgação, a gente vai trabalhar sobre o que é a mulher, qual o papel da mulher na atualidade, o que a gente tem a ver com isso, o que a gente pode fazer para ser melhor como mulheres. Então, na verdade, na aula de hoje, vai ser uma aula totalmente introdutória. Eu não vou entrar num conteúdo específico, mas vou apresentar tudo de maneira geral. E a partir da próxima aula a gente começa com pontos mais específicos. Então, para começar, eu me chamo Laiane, tenho 30 anos, sou formada em Direito. Na verdade, eu tenho uma bagagem histórica assim boa, sabe? Morei no interior muitos anos, saí do interior, fui fazer faculdade em Goiânia. Terminei a faculdade, entrei numa comunidade onde eu fui religiosa, no sentido, não religiosa de votos perpétuos, né? Mas me consagrei inteiramente a Deus. Só que nesse processo eu fiz o discernimento de que não era realmente a minha vocação. E hoje eu sou casada, estou grávida de uma menininha, nossa primeira filha. E daí que nasceu o curso. Não foi, na verdade, quando eu era religiosa, nem na época de faculdade, eu não pensava sobre o assunto. Eu não pensava o que era ser mulher, nem de maneira nenhuma. Não era uma questão para mim. Mas depois que eu me casei, você para de viver para você e começa a viver para o outro. Isso começa com o esposo. Só que depois vem a preocupação em viver pelo seu filho. Também, né? Então, existe uma responsabilidade e você vê que existe uma divisão de papéis realmente. E aí a gente para e se pergunta: o que é mais importante? O que eu tenho que fazer todo dia? Será que é só cuidar da casa? Será que é só dar carinho e atenção para minha filha? Para os meus filhos? Ou tentar agradar meu marido sensivelmente? É só isso? Então, esse curso nasceu de uma preocupação interior. Se a gente for olhar para nós, a gente vê que nós temos um anseio de algo eterno. Então a gente já sabe que a nossa vida não deve ser vivida só para aqui,
a Terra. Então a gente percebe um aspecto especial aí que tem que ser dado atenção. Assim como o nosso esposo e os nossos filhos. Eu acho que todas aqui têm vocação, todas três, né? Têm vocação à vida matrimonial. Não sei se a Miriam é casada. Você pode falar, Miriam? Oi, boa noite, louvado seja o coração de Jesus. Sou casada, tenho 2 filhos, a Giovana e o João Pedro, e tenho uma filha adotiva espiritual. Já adotei 4 filhos espirituais pelos filhos que eu não tive. Certo, então, somos três pessoas que têm vocação à vida matrimonial. E eu acredito que no grupo, pelo que eu dei uma olhadinha assim, eu acho que a gente vai poder até manter o foco nisso. Mas não vamos deixar de falar da vocação da mulher no sentido geral, que abarca qualquer vocação, qualquer idade, qualquer período. Certo? Então o curso nasceu dessa preocupação minha. O que eu vou fazer no meu dia? Como que eu preciso organizar o meu dia? Quais são os meus deveres mesmo? Quais são os meus deveres? O que Deus espera de mim? Então, o curso nasceu disso. E eu conversei muito sobre isso com meu esposo. A gente comprou vários livros. E ele deu a ideia de que eu começasse a estudar. E eu já coloquei bastante coisa em prática aqui na minha casa. E começasse a estudar e começasse a ensinar. Para poder e assim, gratuitamente, né? Para poder ajudar outras mulheres que querem também melhorar como mulheres. E entender qual que é essa missão, certo? Então o curso nasceu assim. Agora, como que eu pensei mais ou menos na forma de numa sequência de conteúdos, mas o que eu vi? Que não dá para ser exatamente nessa sequência, mas eu vou falar cada bloco de estudos e a gente vai intercalar entre teoria e prática. Não tem jeito. Porque na minha cabeça eu tinha organizado assim: vamos falar toda a teoria e depois a gente entra com a prática. Mas não dá. Inclusive, a próxima aula a gente precisa começar com algumas práticas já. Porque senão não vai dar certo. Então tá, eu vou falar para vocês mais ou menos aqui. Eu dividi em cinco partes o nosso estudo. Para vocês terem, vou passar aqui de maneira breve para vocês terem uma noção do que a gente vai falar. Até para não desistirem, tá? Então, na primeira parte do curso, a gente precisa entender qual é a vocação do homem, de maneira geral, do ser humano. O que nós temos de diferente das outras criaturas? Então, quando Deus criou o homem, ele falou que era muito bom. Por que era muito bom? Diferente das outras coisas que eram boas. Por que era muito bom? O que a gente tem de muito bom, o que Deus espera de nós de muito bom? Então, a gente precisa descobrir essa vocação geral, que vale para todo mundo, certo? Então, nessa primeira parte, a gente vai estudar sobre essas especificidades do homem. Agora, depois de ver esse aspecto geral, a gente vai precisar ver o que a mulher tem. Deixa eu aceitar aqui. A gente vai precisar ver o que a mulher tem de específico. Porque Deus, quando criou, ele diz que criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E se você parar para pensar, não existe variação nisso. Eu também preciso avisar para vocês que aqui em Capinópolis, Minas Gerais, tem tanto carro de som que não é normal. Vocês vão ouvir, né? Yolanda mora aqui. Vocês vão ouvir toda hora passando um carro de som com músicas. Claro que não são músicas agradáveis, mas a gente espera um pouquinho e depois volta. Tá, e aí eu tava dizendo o seguinte: Deus fez o homem e a mulher. E não existe variação nisso. Eu fiquei grávida, na 13ª semana, eu queria saber, é homem ou mulher? Ou é outra coisa? Não tem outra coisa. Deus criou homem e mulher. Por que homem e mulher? Porque não tem variação. E por que tem que ser diferente? Então a gente precisa entender. Deus fez duas coisas diferentes para serem um só.
Então, o projeto inicial, é claro que existiram as vocações, né? Existem as vocações, e elas são vontade de Deus mesmo. A gente sabe que Jesus fala disso no Novo Testamento. Mas quando Deus criou, ele viu Adão e falou, ele precisa de uma companheira também. E aí criou uma mulher, que não é a mesma coisa de Adão. E aí a gente vai ter que entender por que ele fez essa mulher, que é diferente, que completa Adão, o que ela tem de diferente, o que ela acrescenta. Então a gente vai ver, nesse segundo bloco de estudos, o que a mulher tem de específico. E assim como quando a gente estudar o homem, a gente vai perceber que o ser humano não nasce pronto. Realmente, de fato, ele não nasce pronto. Não existe nada em nós que não precise ser alimentado, cultivado. Pode ver, até fisicamente. Se nós não formos alimentados e cuidados, a gente não se desenvolve. Então, uma pedra, quando ela foi criada, ela não precisou de cultivo. Né? Ela simplesmente existe. Uma semente que cai no chão, ela precisa da chuva, isso acontece de maneira mais natural. Agora, alguns aspectos em nós, eles precisam ser realmente lapidados, cultivados. E a gente vai entender a realidade do pecado original nisso tudo. Porque o projeto inicial de Deus não foi com o pecado, né? Então, tinha todo um projeto com relação a Adão e Eva que não foi vivido por conta do pecado original. E a gente lamenta, mas, como diz Santo Agostinho, ó feliz culpa. A gente vai entender um pouco do amor de Deus por meio do pecado de Adão e Eva, né? Que acabaram passando pra gente. A mancha do pecado, né? Então, a gente vai ver que, descobrindo o que é essa especificidade da mulher, a que ela é chamada, qual é a sua missão, a gente vai ver que isso exige esforço. A gente vai ver que exige renúncia, a gente vai ver que exige luta, tá bom? Esse é mais ou menos o segundo bloco. Nesse segundo bloco, a gente vai estudar livros como A Mulher, de Edith Stein, Feminismo e Subversão, da Ana Campanholo, para a gente entender o que a mulher não é chamada a ser. Eu peguei só alguns, mas tem outros livros ali. Eu até anotei. As Heroínas do Dever, que é um livro que eu achei recentemente, encontrei em PDF no site Alexandria Católica. Dá para achar muita coisa lá de graça para a gente ir lendo e não perder tempo. Tem um livro que chama As Heroínas do Dever. Ele é maravilhoso, porque ele vai falando dessas características que são próprias da mulher, de como isso é rico e de como a gente precisa valorizar, que o feminismo não faz. A gente vai entender que a gente não deve nada ao feminismo. Então, quando a gente estudar esse livro aqui, a gente vai estudar um pouco, vai entender um pouco sobre isso. O Privilégio de Ser Mulher também é outro livro que a gente vai estudar. E alguns que forem aparecendo, que a gente puder inserir no curso, a gente vai inserindo, tá bom? O terceiro bloco, que eu já até falei um pouquinho, é a questão do que a mulher não é chamada a ser. A gente vai acabar misturando esses dois, né? Então, a gente vai ver o que a mulher se tornou, porque a gente vê, tem um livrinho que chama, esse aqui, ele é do São João Paulo II, é uma carta apostólica, A Dignidade e a Vocação da Mulher. Esse foi o primeiro livro que eu comecei a estudar. Então, o São João Paulo II escreve que a dignidade e a vocação da mulher ela já vem sendo investigada há muito tempo pela igreja. Então, tem documentos papais, tem documentos de reuniões de bispos sobre a mulher, sobre o que é a vocação da mulher. E São João Paulo II fala o seguinte: antes já havia essa preocupação, agora que a mulher conseguiu uma ascensão nunca conseguida antes, é que a gente precisa entender qual que é o papel dela. Então, existem mulheres que realmente aproveitaram muito bem essa oportunidade de inserção no mercado de trabalho, de direito à fala.
A gente vê pessoas como a Ana Campagnolo, que escreveu esse livro aqui, e a postura dela também na política, a Cristonieto também. Nunca que uma mulher tinha a oportunidade de fazer isso. As mulheres, a gente vai ver isso mais na frente, mas as mulheres não tinham oportunidade de estudar. Isso é uma realidade. Então, não é assim, nossa, as mulheres nunca foram deixadas de lado. Mas não é que era deixado de lado porque não tinha valor. É porque a realidade da mulher era a seguinte: ela vai casar, ela vai ter filho, muitos filhos, porque não tem outra opção. E ela vai estudar, por exemplo, para ser médica para quê? Vai estudar para ser advogada para quê? Não tinha como. Não tinha como ser família e ser isso ao mesmo tempo. Não dava. Então, à medida que o tempo foi passando, foi percebendo que, inclusive, as mulheres precisavam estudar também, que tem potencial e fazem totalmente diferente. O jeito de uma mulher lidar com uma realidade é totalmente diferente do jeito do homem lidar. Então, isso, existe uma riqueza muito grande nisso, que foi descoberta com o passar do tempo. Não foi com o feminismo. A gente vai ver. Então, esses 3 blocos é para a gente entender o que nós somos e amar aquilo que nós somos chamados a ser, para que isso nos dê força para praticar. Então, a gente vai conhecer o que é a mulher, o que Deus chama a mulher a ser, e a gente vai se apaixonar por isso. Inclusive, a gente vai se apaixonar pelas virtudes femininas, da modéstia, da doçura, da simplicidade, a minha preferida é a capacidade da mulher de acolher e de amar as pessoas que se aproximam dela. Isso é muito natural. Ontem eu até recebi uma mensagem de uma prima minha e ela me falou o seguinte: uma pessoa me procurou e a única coisa que eu queria era dar colo para ela. Isso é muito feminino. Porque um homem, às vezes, ele olha, não, vamos resolver aqui a situação, não considera muito coração, não considera muito sentimento. A mulher olha aquilo ali e para ela não consegue passar por aquilo sem lidar subjetivamente, sem lidar intimamente. E é assim em casa também. A gente não consegue lidar com as coisas como se a gente estivesse de fora. Então, quando eu ouvi até a Samia Marcilli falar isso, e é muito verdade. Quando fala assim, nossa, que criança mal educada, a mãe ela já pensa assim, o que eu tô deixando de fazer para minha filha estar tão mal educada? É como se não existisse uma separação entre ela e a situação da filha ou do filho, por exemplo. Ela se envolve intimamente com aquilo. Então, a gente vai aprender com esses livros, com esses textos, com filmes também que eu vou passar para vocês, filmes que enaltecem a mulher, o valor da mulher, para a gente ver o contrário do que a gente vê atualmente na TV, em novelas, em filmes em que a mulher é totalmente promíscua, e isso é tido como um valor, como liberdade. Então, a gente vai ver filmes onde a gente vê mulheres perdoando traições, por exemplo, onde mulheres que não são amadas respondem com amor. Então a gente vai aprender virtudes femininas. Então qual que é a intenção? É a gente amar amar ser mulher e querer aprimorar isso em nós. Amar ser mulher e amando isso, porque a gente só ama o que a gente conhece, a gente vai conhecer, amar e colocar em prática. Se a gente não souber, o que a gente tem que fazer? A gente vai viver um dia depois do outro, trabalhando, cuidando da casa, chega no final da vida reclamando, fala, gastei minha vida cuidando de marido e de filho, ninguém me valoriza. Que é o que muitas vezes a gente escuta de avós. Eu não escutei isso da minha avó, mas eu já ouvi avós falando isso. Menina, vai trabalhar, vai cuidar de casa pra quê? Você vai se arrepender, depois ninguém te dá valor. A gente vai aprender a amar gratuitamente. Então é isso, certo? Esse é mais ou menos o conteúdo que a gente vai trabalhar. É rápido falando assim, mas vocês viram que tem bastante coisa, né? Tem bastante livro, a gente vai ter que dividir.
dividir os conteúdos, deixar alguns para estudo individual, outros a gente traz para estudo coletivo. Tá. Quarto bloco é o da prática. Só que, como eu disse, não tem como separar o resto da prática. Então, o que eu coloquei como livros, bibliografias de estudo para a prática? O livro A Virtude da Ordem, não sei se vocês já ouviram falar, que é do Francisco José de Almeida. Tem um livro do Francisco Fausto também sobre o vício da preguiça, que é surpreendente, que a gente pensa que preguiçoso é só quem fica no sofá, mas não é. Aquele que não cumpre o dever de Estado cai no pecado da preguiça. Às vezes eu sou terrível nesse sentido, porque meu testemunho, se deixar, eu cuido da casa o dia inteiro. Ah, mas tem que limpar ali, e ali tá meio desorganizado. Ai, tá estante, já tem uns dias que não limpa, tá dando poeira, não sei o quê. Só que existe o dever de estudar, por exemplo. Se eu não me policiar, eu não estudo e cuido da casa. Eu não posso deixar. Os dois são deveres de Estado. O de estudar é mais elevado que o de cuidar da casa. Mas o de estudar ser elevado não significa que eu posso deixar a casa. Eu tenho que cuidar da casa, só que eu preciso, como dever, me preparar para ser uma esposa sábia, para ser uma mãe sábia. Entenderam? Mamães aí que já têm filhos, inclusive. E tem outro livro que foi o que mudou muito o meu dia a dia aqui, que eu não tô com ele aqui, mas ele chama Regras de Vida para Mães. Ele fala de uma mãe que tinha 6 filhos, diferença assim, não, era escadinha. 6 filhos, dava homeschooling, não tinha empregada, uma casa com 2 andares e gatos. E um marido que era professor e dava aula muitas horas por dia. E imagina, será que era difícil? E esse livro marca muito porque às vezes a gente vê mulheres só como heroínas, né? E ela mostra como foi difícil ela conseguir organizar a própria vida. E chegou a ponto ela conta, né, que ela bateu na mesa e falou: eu vou colocar as crianças na escola porque eu não aguento mais. Ela não conseguiu organizar. Ela era palestrante ainda, então era uma pessoa que tinha capacidade de estudo, tinha capacidade de conhecimento, mas não conseguia organizar nada. Então ela dizia que não aguentava mais a casa dela bagunçada, não aguentava mais ir dormir, ver a louça lá toda suja e não conseguir preparar o conteúdo como ela gostaria para os filhos dela. E aí qual que era a opção? Que ela não queria, inclusive foi um movimento totalmente passional, colocar os filhos em uma escola do mundo, porque não tinha escola cristã lá. Então a gente vai ver um pouco sobre esse livro para organizar a nossa própria vida. Eu aqui, às vezes eu fico assim, gente, mas não dá tempo de fazer tudo. Eu tô com o bebê na barriga só. Ela tinha 6, fora da barriga. Ela dava aula para os 6. Acho que tinha um bebezinho, acho que o último e o penúltimo não tinha aula ainda, mas isso não significa que não dava trabalho, inclusive é pior. Então, se ela conseguiu organizar, a gente consegue organizar também. A questão são os vícios, que a gente vai ver também quando a gente falar da vocação do homem e os obstáculos para viver como Deus quer. Entenderam? Então a gente vai ver isso. Vai ver esses livros para nos ajudar na prática. Então não vai ser depois de ver todo o conteúdo. A gente vai precisar, inclusive, na próxima semana, já falar sobre o livro A Virtude da Ordem, certo? Eu vou mandar para vocês o PDF. Aqueles que puderem comprar, ótimo, porque ler o livro físico é muito melhor do que ler em tela. Inclusive, não faz bem. Então, quem puder comprar é um livro barato, não é um livro caro. Ele é pequenininho, então eu vou mandar para vocês. Quem quiser comprar, compra o livro. Porque a gente vai começar com ele. Por quê? Porque a gente precisa ter pelo menos mais ou menos organizado o nosso dia. Porque senão eu vou falar para vocês assim, ó, vamos ler o capítulo 2
do livro da Edith Stein. Aí vai chegar na terça-feira, vocês vão falar, não consegui, porque eu não tive tempo. Só que na verdade é mais por falta de organização do que por falta de tempo. Tá bom? Então na próxima aula de terça-feira a gente já vai começar a ver sobre a organização do nosso dia a dia. Então a gente vai precisar ver sobre organização física também, de onde a gente está, do lugar que a gente estuda. A gente vai precisar ver também quais são as coisas que nós precisamos dedicar tempo, que eu já de cara vou dizer para vocês que 2 são indispensáveis: vida de oração e vida de estudo. Precisa ser 2 horas? Não. Se você conseguir fazer meia hora por dia, já vai fazer muita diferença. E à medida que isso à medida que você for se habituando, vai ficar cada vez mais fácil. Tá bom? Quinto ponto e último que eu coloquei foi para falar sobre as vocações específicas da mulher. Então, se todas as pessoas que estiverem no grupo já tiverem discernido a vocação, a vida matrimonial, a gente foca nisso. E dá só uma pincelada na vocação em geral, por exemplo, a maternidade, que é importante falar até para aquelas que não podem ter filhos. Então a gente precisa entender que isso não tem só a ver com gerar fisicamente, cuidar e amar fisicamente. Então é mais elevado. E se todas tiverem, aí a gente pode dar uma pinceladinha, mas se todas tiverem vocação à vida matrimonial, a gente vai focar muito nisso. Porque a gente precisa urgentemente aprender a ser mulheres. Isso significa que a gente vai ter que viver como donas de casa? Não. Só como dona de casa, não é assim que funciona, porque às vezes as pessoas têm medo de entrar nessa questão de vocação da mulher, de matrimônio e de maternidade, porque ela pensa que vai ser só aquilo. Talvez seja, eu não me importo de ser dona de casa e não exercer minha profissão como advogada, por exemplo. Não tenho a pretensão, não tenho esse anseio. Mas se precisar, e pode ser que em algum momento precise, aí eu vou ter que colocar a serviço. Mas tem gente que preza pela sua profissão e precisa, às vezes, para manter a casa. Às vezes o marido não ganha tão bem e vai precisar trabalhar. E aí, vai ficar em casa só porque dizem que é o melhor? Não é assim mais que funciona. Então a gente vai entender como ser mulher, como ser mãe. Tem alguns livros, esse livro até agora foi o melhor. Igreja Doméstica. Ele é para noivos, ele é do Dom Manuel Pestana. Ele ensina coisas valiosíssimas para namorados, noivos, né? E que vai perdurar, né? Você vai levar para o casamento e você não vai esquecer. Inclusive aqui tem oração para gestantes que eu faço. Então tem coisas que você vai usar no casamento inteiro. É para isso, né? Não é para o noivado. O noivado é preparação para o casamento. Então tudo que ensina aqui vai te servir para o casamento. E por que chama igreja doméstica? Porque é o que as nossas famílias são chamadas a ser. Às vezes algumas pessoas têm o desafio de ter que levar uma casa sozinha. Por exemplo, quem é mãe e não tem a ajuda do pai, por exemplo. Vai precisar aprender. Vai precisar aprender a suprir, na medida do possível, essa ausência. Então é assim, não tem jeito. E como eu disse, tudo que tudo no ser humano precisa ser lapidado. Você não vai saber criar seu filho se você não se preparar para isso. Você não vai saber ser mulher se você não se preparar para ser mulher. Nossa, mas é para ser natural. Então, era para ser se não tivesse pecado original. Eva não teria problema em ser mulher e ser mãe, ela saberia tudo. Só que o pecado original deu essa escurecida na nossa inteligência e a gente não consegue ver.
a melhor forma de educar. E assim, a gente estuda para tudo, né? Passei 5 anos na faculdade para aprender leis. Se eu vou fazer uma receita, eu vou ali na internet e vou aprender direitinho, porque se eu fizer alguma coisa errada, vai dar errada a receita. Mas para coisas tão importantes como saber falar, como saber me comportar, como educar meus pensamentos, como educar meus filhos. Isso a gente acha que vai acontecer naturalmente e não vai. Então, assim como tem as mulheres que se sobressaíram, aproveitaram toda essa oportunidade que a mulher teve de inserção no mercado de trabalho, de possibilidade de transformação no mundo, assim, teve mulheres que aproveitaram muito bem, existem as que foram pro fundo do poço, que é a degradação total, assim, de a mulher ser colocada como sem valor nenhum. A gente vê isso às vezes, eu até vi uma propaganda de um clipe de uma cantora. Eu até fui entrar para olhar, mas não dava, de tanto que era obsceno. E assim, coisa que criança vê, criança adora e tal. E existem esses dois níveis que são extremos, né? Mas existe um no meio, que eu acho que é o que a maioria tá. Que é assim, deixa a vida me levar. Vamos lá. Então a gente vive um dia de cada vez e aí vê que dá. Isso não é viver a nossa vocação. A gente precisa aprender. A gente precisa estudar. A gente precisa se esforçar. A gente precisa se sacrificar. E vai valer a pena. Quem consegue exercer o papel de mulher bem, sabe que vale a pena, porque existem os frutos, eles são visíveis aqui já. Então, um filho bem educado, um filho que busca a Deus, por exemplo, um filho que consegue pensar e não cair nas mentiras do mundo, entende? Você ensinar para um filho hoje que ele precisa ser casto é um desafio, porque a castidade virou piada. Então, se você só tiver seu filho e soltar ele na escola, ele não vai ser casto nunca. Esquece, é impossível, impossível. Se você colocar seu filho e querer que ele progrida intelectualmente, esquece. Você precisa ir mostrando os caminhos, porque o mundo não dá. Tem um livro aqui que é muito bom, que foi escrito por um padre que cuidava de crianças. E ele falou que nunca houve uma época tão difícil de educar como agora. Porque tudo vai contra o que você ensina. Então, você não tem ajudante. Por isso que a casa precisa ser uma igreja. Esse livro aqui fala, inclusive, que a catequese, ela não começa na igreja. Ela começa em casa. Então, quem que vai ter que catequizar primeiro os filhos? A gente. E quem fica mais próximo do filho, pai ou mãe? Mãe. Raramente é o pai que fica mais próximo. Então, como é que a gente vai catequizar se a gente não estuda o catecismo, por exemplo? Como que a gente vai catequizar se a gente não tem contato nenhum com a Sagrada Escritura, intimidade nenhuma com Jesus? Porque falar para uma criança assim, ó, pega esse crucifixo aqui, eu nunca venho aqui, pega um dia meu bebezinho e fala que, esse aqui é Jesus, dá um beijinho, pronto. Só em milagres para acontecer uma conversão assim, tipo a Cecicone, não sei se vocês já ouviram falar. É uma menininha que se converteu com a ajuda da empregada. A família não era católica, mas a empregada, que tinha um nome muito piedoso, eu não me lembro agora. Mas uma hora eu falo para vocês, mas ela tinha um nome assim muito, muito piedoso. E aí levou a Cecicone no crucifixo e falou para ela: olha, Jesus está sempre aqui sozinho, ele precisa de companhia. Porque olha o que fizeram com ele. E isso mexeu com a menininha. E aí ela começou a ficar sempre com Jesus. Isso aí é coisa de alma eleita. No geral, se você falar isso para uma criança, ela nunca mais vai voltar lá. Ela vai brincar de outras coisas, nem vai lembrar.
Então, a criança precisa ver que você ama Jesus, que você quer imitar Nossa Senhora. Se ela olha para você e vê uma pessoa totalmente diferente da Virgem Maria, por exemplo, que nem quer ser igual, que tem todas as práticas diferentes, assim, ela não vai acreditar na sua devoção. Até porque não existe devoção, né? Então a gente precisa que tudo isso aqui seja fato dentro de nós. Tem um santo que fala que as virtudes elas saem de fora para dentro. Então, se a gente fizer uma máscara de virtude, isso cai rápido, não costuma dar certo. Mas se a gente cultiva interiormente essas coisas, elas vão sair. E aí quem vê vai se sentir atraído por essa mesma vida, certo? Então, é isso. A gente vai aprender nesse último bloco sobre matrimônio e sobre criação dos filhos. Aí a bibliografia é imensa. Aí a gente vai ter muita coisa para estudar. Então não tem como falar assim, vai ser um curso de tanto tempo. Não dá para saber. Então a gente vai tentar aproveitar o máximo de tempo que a gente tem, lembrar que a gente tem um dia de cada vez e tentar usar aquele dia da melhor forma possível. Então na próxima terça a gente já tem outro conteúdo. Para a gente começar já a dar uma organizada na vida, para depois já começar a estudar um pouquinho. Tá bom? Então assim fecha o conteúdo. Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário? Eu queria saber se as aulas vão ser toda semana, de 15 em 15 dias. Toda semana. Só que meu bebê vai nascer em alguns dias. Não dá para saber, porque a gente quer o parto normal, né? Embora ele esteja sentado, acredita? Eu descobri hoje. Com 36 semanas, a Maite Maria está sentada. Ela deveria não estar sentada, porque 97% das mulheres, em 97% das mulheres, o bebê vira. Eu faço parte dos 3%. Acredita? Então, até estudei um pouco hoje para ver posições, exercícios que a gente pode fazer para ajudar a criança a entrar no eixo. Então, o que pode impedir que tenha aula? É o nascimento da Maitê. Então, mas aí eu vou dar um jeito de avisar vocês. Comecei a sentir alguma coisa, eu já aviso para a gente poder se organizar. Mas o propósito é de que seja toda semana. Mais alguém? Então tá bom. Hoje eu não vou começar conteúdo, tá? Então não valeria a pena eu começar agora já a falar do livro da Virtude da Ordem. Mas eu quero passar 2 exercícios para vocês. Um exercício é de memorização de uma frase de Santa Teresa que para mim faz muita diferença. Que vou pegar aqui para vocês, para não falar errado. Mas que sempre, diante das dificuldades, eu me recordo dessa frase de Santa Teresa, que ela diz o seguinte: digo que muito importa ter uma grande e muito determinada determinação de não parar enquanto não alcançar a meta. Surja o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra-se o que se sofrer, murmure quem murmurar, ainda que se morra no caminho ou não se suporte os padecimentos que há nele, ainda que o mundo venha abaixo. Será que Santa Teresa era decidida? Ela falava isso sobre oração, mas isso pode ser aplicado a todas as coisas que são importantes na nossa vida. O que é importante? Ter uma determinada determinação de não parar enquanto não alcançar a meta. Mas surgiu tal coisa. Não, surge o que surgir. Não, mas aconteceu tal coisa. Aconteça o que acontecer. Não, mas eu estou sofrendo. Não, sofra o que se sofrer. Murmure quem murmurar. Nossa, mas por que você tá desse jeito? Nossa, você tá mudando seu jeito, você não tá ouvindo mais isso que a gente ouvia, você não tá mais se vestindo de tal jeito. Murmure quem murmurar, ainda que se morra no caminho.
ou não se suporte os padecimentos que há nele, ainda que o mundo venha abaixo. Então, é esse nível de determinação que a gente precisa ter. Entenderam? Porque assistir aula não é difícil. O mais difícil é colocar em prática. É tirar o horário de estudo, é fazer os exercícios práticos na educação dos filhos, na vida com o marido, na dedicação com a casa, por exemplo. Essas coisas são mais difíceis. E às vezes sangra, entre aspas, para fazer. Então a gente precisa ter uma determinada determinação. Então eu vou mandar essa frase para vocês. Não se sintam obrigadas a decorar para a próxima terça, mas se sintam obrigadas a ler uma vez ou outra para isso fixar no coração de vocês, tá bom? Para sermos mulheres segundo o coração de Jesus, a gente vai precisar lutar. Nossa Senhora é conhecida como a Virgem das Dores. Não houve mulher maior, mas a gente sabe que desde o começo não foi fácil, né? Não foi fácil nem para entender lá na hora. A gente sabe que Deus deu uma graça para ela compreender todo o mistério. E ela disse sim, mas aquele sim dela foi cheio de dores, né? A gente não sabe exatamente como foi, mas a gente sabe que foi difícil. Na apresentação de Jesus, quando ela soube... tem até uma frase que eu... Acho que é do Futoxin, que ele fala... Que será que Nossa Senhora pensa quando Nossa Senhora lembrou do que Simeão disse, que o filho dela seria grande, e ela viu Jesus crucificado? O que será que passou na cabeça dela? E quando o próprio Simeão falou que uma espada de dor traspassaria o coração de Nossa Senhora, a gente não tem noção do que é isso, né? Então a gente sabe que não vai ser viver isso não vai ser um caminho assim, que você se solta e seu corpo vai. Não é assim, tá? Então lembra, coisas difíceis são alcançadas com luta. Coisas difíceis, não difíceis por ser difíceis, mas coisas valiosas. Pode ver, para eu limpar a casa aqui é fácil, mas para eu conseguir entender sobre Nossa Senhora, por exemplo, que é uma coisa muito mais elevada, eu preciso me esforçar muito mais. Então, quanto mais uma coisa é alta, mais a gente vai precisar lutar para subir. Agora, para descer, gente, não tem dificuldade. É só soltar o corpo que vai. E não é isso que a gente quer, né? Prova disso é que vocês estão aqui. Então, eu vou mandar no grupo essa frasezinha para vocês lerem uma vez ou outra. Se memorizarem, gente, vai ser maravilhoso. Porque até numa oração, você repete isso. Porque isso acontece, você vai ter força para viver com o auxílio da graça. Então, toda essa determinação aqui, ela nasce da graça de Deus. Então, vou passar isso para vocês, tá? Mais um exercício prático, que é o segundo exercício que eu quero que vocês façam. É um exercício que o professor Olavo chama de necrológio, mas eu vou simplificar aqui. Eu queria que vocês pensassem um pouco. Então, não sei se eu explico o necrológio exatamente como ele é. Não, mas assim, vamos fazer assim. O exercício do já e não ainda. Eu quero que vocês pensem como vocês estão e onde vocês gostariam de chegar, como mulheres. E eu queria que vocês escrevessem, de preferência em um momento de oração. Rezem e escrevam como está a vida de vocês, como vocês se veem como mulher. E depois escrever como você gostaria de estar. É o já e não ainda, porque o já é como você está agora. E o não ainda é como você gostaria de estar. Você não está agora, mas você vai chegar lá. Então você vai escrever que tipo de mulher você quer ser. Então, no estado que você está agora, pensa um pouco como você deveria estar agora e o que você espera daqui a alguns anos. Como você quer ser lembrada, né? Como você quer ser vista. Meu diretor espiritual falou para mim, quando eu falei para ele do dilema sobre cuidar da casa,
mas eu tenho que cuidar da casa. E eu acabei que eu deixei um pouco de lado os estudos numa época. E não totalmente de lado, mas assim, eu tava priorizando totalmente, assim, deixar a casa maravilhosa. E, gente, é muito gostoso, sério. Só que eu tava negligenciando uma coisa importantíssima. É claro que o diabo quer isso também, né? E aí ele falou pra mim, como você quer ser lembrado pelos seus filhos? Porque o Renner, meu esposo, ele estuda muito. E ele já está estudando muito sobre educação. Inclusive, ele começou a dar aula para crianças. E ele falou assim: quando minha filha nascer, já vai estar tudo pronto para ensinar para ela. E ele falou: ele falou, o meu diretor falou assim: você quer ser lembrada só como uma mulher que cuidava da casa ou como uma mulher sábia? Para ser sábia, eu vou ter que vou ter que ralar, vou ter que me dedicar. Então eu não quero ser lembrado pelos meus filhos só como uma mulher que fazia o almoço e tal, com muito carinho e que dava carinho para eles. Não, até porque não é só porque eu não quero ser lembrada assim, é porque eu posso acrescentar mais na vida dos meus filhos. Então você vai colocar nesse exercício onde você quer chegar. Se você já tem seus filhos, é considerando essa realidade. Se você não tem, é considerando essa realidade. Se você é mãe sozinha, é considerando essa realidade. Então você vai ver e vai colocar ali o que você tem que fazer. Entenderam? Alguém tem Você alguma vai, dúvida? você vai postar no grupo, O exercício? os dois? Esse eu posso colocar. Vou colocar. Mas deu para entender mais ou menos o que, que é? Porque eu Não, coloco lá deu. no Aí você só LinkedIn. coloca as perguntas, Tá, porque aí dá pra gente fazer. isso, tá bom. E aí vocês podem ser bem sinceras. Não precisa. Se quiser me mandar, pode mandar. Porque até quem quiser conversar comigo no privado pode falar também. Talvez se eu conseguir ajudar em alguma coisa específica, podem falar comigo. Fiquem à vontade, que eu vou estar à disposição. Mas sejam muito livres para escrever exatamente como tá, sabe? Se tá muito ruim ou se tá bom. Ou se você tá com preguiça de pensar num jeito de melhorar. Essa dificuldade, gente, a gente não tem que ter vergonha dela. Por exemplo, para organizar meus horários. Porque a gente precisa organizar isso. Às vezes a gente fica assim, é organizar o horário. Nossa. Fiquei 7 anos na comunidade, né? Tudo é horário. Tem cronograma, 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 cronograma. Quando eu pensava em fazer horários pra minha vida aqui de esposa, isso me dava um. Não queria pensar nisso, mas é necessário. Então, se eu fosse colocar, eu teria que colocar assim, a minha disposição interior é de que eu não quero fazer horário. Isso, inclusive, era uma disposição interior da mãe lá de 6 filhos que eu falei para vocês, porque na verdade ela achava que ela ia destruir a espontaneidade dela se ela organizasse a vida dela melancolicamente, digamos assim. E não é verdade, a gente precisa de organização. Você coloca o que você não quer saber, mas que você sabe que é importante, mas coloca no papel de maneira clara aquilo que está dentro de você. E à medida que você for escrevendo, você vai até vendo o tamanho das coisas dentro de você. E assim, sabendo de onde a gente está, é que a gente pode partir para onde a gente quer chegar. Mas se a gente não tem nem noção de onde a gente está, fica mais difícil ainda. Entende? Se você acha que já está tudo bem, que não precisa nem de aula, então coloca. Mas a gente analisa e vê mesmo, tá bom? Certo? Animadas? Então tá bom. Mais alguma dúvida? Não? Todo mundo é de Capinópolis? Eu acho que não. Não, eu acho não. Eu sei que a Yolanda é de Capinópolis. A Beatriz, não sei. Beatriz, você é de onde? Acho que não dá pra ouvir. Miriam, você é de onde? Só de Piutaba. De Tuiutaba. Ela é de Goiânia. Então temos uma goiana, duas goianas, né? Que eu sou goiana de sangue, não posso deixar de ser. E duas mineiras. E a Beatriz a gente vê depois.
Tá bom? Só isso, Miriam? Então tá bom. Então eu tô à disposição de vocês. Eu quero muito que a gente faça essa oração pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que o Espírito Santo venha por meio da intercessão do Imaculado Coração de Maria. Eu nunca fiz essa oração na minha vida. E aí, quando eu fui estudar para preparar a formação de hoje, foi essa oração que me veio primeira, assim. Então, eu acho que nós temos nós temos uma intercessora que quer que o seu coração triunfe, para que o coração de Jesus triunfe. Então, que a gente possa fazer essa oração todas as aulas. Então, quem não sabe ainda, eu vou mandar lá no grupo também, para que a gente possa rezar no comecinho, tá bom? E no final a gente reza uma Ave Maria agradecendo por tudo. Então tá, eu tô à disposição de vocês, tá? Obrigada por terem vindo assistir a aula e eu espero muito que vocês perseverem, tá bom? Que Nossa Senhora nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais. Obrigada, Lai. De nada.